Meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje nós vamos abordar aqui um assunto que é de extrema importância para quem mora em Portugal ou para quem quer vir para Portugal em algum momento, que é a crise habitacional e quais são os resultados dessa crise habitacional. Se esse tema é um tema importante para você, fica aqui. Hoje eu vou fazer um react num vídeo aqui que é bem interessante, que mostra a realidade das pessoas que estão sendo impactadas diretamente pela crise habitacional em Portugal. Se você não me segue ainda, me segue aqui, deixa o teu like aqui nesse vídeo, deixa o teu comentário, segue e ativa as notificações para você sempre receber notificação quando um vídeo novo sair. Pelas métricas do YouTube, mais de 80% das pessoas que assistem o conteúdo não são inscritas no canal. Então você não paga nada para fazer isso, você só ajuda a gente a continuar crescendo. Então faz isso aí, dá essa moral pra gente para continuar criando conteúdo aqui para vocês. Dito isso, vamos pro vídeo. Durante o vídeo a gente vai conversando mais um pouco sobre essa realidade aqui em Portugal, beleza? Vamos lá. A noite em Lisboa é de muito trabalho para organizações de ajuda humanitária. Elas se revezam durante a semana na distribuição de comida para a população de rua da cidade, o que inclui muitos brasileiros. A nossa reportagem acompanhou a entrega de marmitas com uma equipe da Nor Fátima, um grupo formado por voluntários que recolhem doações e fazem com que elas cheguem às mãos de quem precisa. As refeições são disputadas e cada vez mais necessárias. Em primeiro lugar, parabéns aí pro pessoal da Nor Fátima que faz esse trabalho de ajudar as pessoas que estão na rua. Esse é um trabalho totalmente voluntário e parabéns para eles aí que estão no dia a dia ajudando as pessoas que estão em extrema dificuldade, pobreza e etc. Eu estou na Nor Fátima desde há 2 anos e noto que neste último ano há muito mais gente. E há mais brasileiros e há mais pessoas também dos países de leste. Olha, eu acho que as pessoas vêm para cá ao engano. Ou seja, é aquele tipo de pessoa que vem para cá à procura de melhores condições de vida e depois que realmente que não encontra. Segundo um relatório desta instituição portuguesa, a quantidade de moradores... Só um ponto aqui, a gente vai continuar já. Como vocês viram, não são só brasileiros, né? Tem inclusive pessoas do leste europeu que vêm para Portugal em busca de melhores condições, mas acabam indo para as ruas. E isso, galera, é o resultado direto de uma conta que não fecha, tá? Que é a conta do quanto as pessoas ganham trabalhando versus o custo de vida dela. E esse custo de vida aqui, ele não é compensado justamente por conta do preço da habitação, né? Ou seja, as pessoas conseguem trabalho, as pessoas estão trabalhando, mas elas não conseguem ter uma moradia por conta dos valores exorbitantes da habitação. E é um problema que ele realmente é meio assim complexo, porque falta casas para alugar, falta casas para vender, tem muita gente querendo alugar e muita gente querendo comprar. Em paralelo, falta gente também para trabalhar nas construções, para continuar construindo casas e etc. Enfim, é um problema complexo, mas que o resultado é esse, né? A gente tem uma oferta baixa, uma demanda muito alta, e quando a gente olha esses dois aspectos de oferta muito baixa e demanda muito alta, a gente tem aumento generalizado de preços, que é o que está acontecendo com a habitação em Portugal. E isso, galera, infelizmente é um problema que não dá para se resolver também no curtíssimo prazo, falando economicamente, tá? Falando economicamente, esse é um problema que vai demorar algum tempo para ser resolvido. Não quer dizer que você tenha que deixar de pensar em Portugal como um país excelente para viver, não é isso, mas sim que você precisa de uma arquitetura financeira diferente para estar aqui, tá bem? Se for para estar em Portugal ganhando só salário mínimo, pouco, perto de um salário mínimo, vai ficar difícil, tá? Seguindo. Em situação de rua em Portugal, mais que dobrou desde 2017. Eram 4 mil naquele ano e em 2021 esse número estava em quase 11 mil. Desse total, de acordo com o levantamento, em torno de 10% são estrangeiros. Alguns, inclusive, com trabalho, mas sem condições de pagar aluguel. Agora uma coisa que eu nunca tinha visto antes, que há pessoas que trabalham, que não têm dinheiro para pagar uma casa e que vivem na rua.
Ou seja, trabalham e vivem na rua na mesma. Vivem numa tenda. Isso é uma coisa que eu falei no vídeo que eu tive na Estação do Oriente. Não sei se vocês viram esse vídeo, mas se não viram, voltem aqui no canal. Tem um vídeo que eu estive na Estação do Oriente, mostrando a realidade das pessoas que estão dormindo ali na estação. Muitas pessoas que estão ali trabalham, têm os seus trabalhos, mas elas não conseguem pagar uma moradia. E a gente está falando aqui, por exemplo, estou falando aqui muito focado para os estrangeiros, né? Mas quando a gente olha para os próprios portugueses, a realidade que eu ouço, né, de amigos portugueses e etc., é que os jovens portugueses também, quando terminam a faculdade, a universidade, querem sair da casa dos pais, também têm dificuldade as mesmas dificuldades de um imigrante de alugar uma casa. E aí acabam tendo que se juntar com amigo, com amigos, etc. Ou ter uma namorada, um namorado, para aí sim conseguir viver numa casa. É algo complexo, difícil, mas é uma realidade, tá? E isso é inclusive brasileiro, né? Muitos brasileiros. Inclusive brasileiros, sim. Há pessoas nessa situação. Nós encontramos muitos brasileiros nessa situação. Eles evitavam câmeras e entrevistas gravadas, davam a entender, em certos casos, que era por receio do que a família no Brasil podia pensar. Eram pessoas, algumas bem jovens, que disseram ter ido tentar a sorte em Portugal. Aqui entra um tema que eu sempre... É um tema que eu sempre gosto de conversar com vocês aqui, pessoas que estão pensando em vir para Portugal, que é essa cena de tentar a sorte, pessoal. Portugal não é um país para tentar sorte, tá? Efetivamente. Portugal é um país incrível, um país que tem oportunidades, é um país sensacional. Mas não é um país para você fazer como as pessoas fazem nos Estados Unidos, que é ir para lá e tentar a sorte de uma vida melhor. Portugal requer um planejamento muito bem estruturado. E se você estiver pensando em grana em si, talvez Portugal não seja uma boa opção. Porque os ordenados aqui, como eu tenho falado, como eu tenho mostrado o tempo inteiro, não são altos. Agora, se você é de uma área interessante, que tem um ordenado legal, você consegue viver bem em Portugal. Agora, tem que ter um plano muito bom, tem que ter uma estrutura financeira boa para vir para cá, tá bom? Senão você acaba passando essas dificuldades aqui. Vir para cá para tentar a sorte e depois sair daqui falando mal de Portugal, não faz isso não, tá? E acabaram empurradas para a vulnerabilidade das ruas. Por dois motivos principais: falta de emprego ou emprego com salário insuficiente para o básico, como comida e um teto. E muitos compartilhavam uma vontade: voltar para casa. Em Portugal, os brasileiros são responsáveis por 80% das inscrições no programa de retorno voluntário ao país de origem. Isso. O projeto, financiado em parte pelo governo português, existe justamente para apoiar imigrantes que não dão conta do próprio sustento e querem retornar, independentemente do status migratório. De 2016 a 2023, o número de inscritos aumentou vertiginosamente, com os brasileiros sempre como maioria. Olha essa tabela, olha que situação devastadora, né, cara? De 2023, de 2016 a 2023, saiu de 244 para 1017. O número de brasileiros era de 190, passou para 814 que estão pedindo ajuda para voltar para o Brasil. Isso é muito triste, pessoal. Eu, particularmente, fico muito triste de ver isso. Fico mesmo triste, tá? Porque é uma situação que leva as pessoas para extrema vulnerabilidade, mas a gente também precisa ser muito justo, honesto, direto, de dizer que a culpa é 100% dessas pessoas, tá? Porque quando você vai para um país novo, quando você troca de país, você precisa, em primeiro lugar, entender a realidade daquele país. Então, se a gente parar para entender a realidade de Portugal hoje, você basicamente vai chegar à conclusão que precisa de um plano de médio prazo para vir para cá. Não é uma coisa, mês que vem eu tô aí e tenta a sorte. Vai dar ruim, vai ter problema. E aí depois não adianta reclamar do país. Então, no final do dia, a culpa é dessas pessoas, tá? Infelizmente, não dá pra gente terceirizar a culpa de tudo na nossa vida. Eu sou daquele tipo de pessoa que não gosta de terceirizar a culpa pra ninguém, tá? Então, se eu fiz, a culpa é minha. As pessoas vieram pra cá sabendo que o país era assim e agora estão passando dificuldade, infelizmente.
O período foi marcado também pelo aprofundamento de uma crise em Portugal, a disparada no valor da moradia, especialmente em grandes centros urbanos. Só nos últimos 5 anos, de acordo com o Instituto Nacional de Estatística, a média dos preços dos aluguéis subiu quase 50% no país. Hoje, um apartamento de 80 metros quadrados em Lisboa pode custar o equivalente a um salário médio da capital portuguesa. Impossível. Especialistas atribuem o problema ao investimento estrangeiro em imóveis, que veio com um boom de turismo a partir de 2015, e a falta de novas casas a preços acessíveis. Esta brasileira teve uma ideia para fugir do aperto financeiro que um aluguel mais caro causaria. Aqui nessa tenda foi onde começou essa estratégia. Eu tinha 2 dessas, uma eu dormia e a outra eu usava para guardar minhas roupas. A Andréia mora neste acampamento na praia de Carcavelos, uma das regiões mais valorizadas da Grande Lisboa. O espaço é dividido de uma forma que lembra um apartamento convencional. Tem banheiro, cozinha, uma sala, 2 quartos e um apelido carinhoso. A Andréia decidiu vir para cá ano passado inconformada em gastar metade do que ganhava com faxinas só com moradia. Eu cheguei aqui pagando 200 euros no quarto, eu e minha amiga, 200 cada uma. Depois subiu para 300 cada uma. E aí ia chegar a 400 cada uma, no mesmo quarto. Falei, não, 400 euros é 50% do meu Pessoal, deixa ela terminar de falar aqui. ordenado. Não tem como eu pagar 50% do meu dado para dormir num quarto compartilhado. A marceneira de profissão divide as barracas com uma amiga, a Márcia. As duas se conheceram no centro de Lisboa pouco depois de Andréia ter se instalado aqui na Quinta dos Ingleses. Para a Márcia, a primeira noite no conglomerado de barracas foi uma verdadeira prova de resistência. Falei, se eu conseguir passar uma noite chuvosa aqui dentro com ventania, então consigo passar o resto aqui. Aí foi quando eu vim pra cá, eu simplesmente saí de uma casa de pedra, que é muito mais gelado do que isso aqui, para morar numa casa de lona, onde eu tenho todo o conforto, tenho a privacidade, sabe? E eu tenho tudo. Tudo que eu quero tem. O dinheiro que a Márcia Assim, eu não tô aqui, eu não tô aqui para julgar o que é conforto para um ou para outro, né? Mas ela disse que tem todo o conforto para ela ali, tá tudo bem, não vou julgar a realidade de ninguém. Mas assim, quando a gente sai do nosso país e se coloca numa situação a viver dessa forma, eu particularmente acho que somente em situações muito extremas. Se você estiver sofrendo ameaça, se você precisar, sei lá, num estado de guerra, algo do tipo. Fora isso, você sai do seu país para ir para um outro país, para morar numa tenda, é uma coisa que é complexo. É complexo de entrar na minha cabeça como pessoa. Mas é a minha forma de ver o mundo. Não é uma crítica a ninguém. Respeito as pessoas que acham que tem que viver assim, tá? Cada um vive a sua vida da forma que, enfim, que considera melhor, né? Eu não faria isso, por exemplo, comigo nem com a minha família, tá? E essa realidade mostra muito que Portugal é um país que, se as pessoas ganham salário mínimo, elas não têm condição de viver, a não ser que seja no interior, tá? Essas pessoas, por exemplo, estão morando em Carcavelos. Pô, não dá, não tem condição. Lisboa, Carcavelos, Cascais, não dá. As rendas são extremamente altas. Talvez, se elas fossem para uma região mais remota, no interior e etc., talvez elas até conseguissem uma casa, um quarto e etc. Enfim, mas também não estou aqui para propor soluções para elas e etc. Eu estou muito mais reagindo aqui ao que eu estou vendo no vídeo de uma maneira bem respeitosa com elas, porque eu não conheço a vida delas e a necessidade delas de maneira geral, tá bem? Vamos continuar aqui. Márcia e a Andréia deixam de pagar no aluguel, elas dizem que estão juntando. O objetivo é comprar um motorhome. O terreno onde as duas vivem é bastante arborizado e abriga várias outras barracas, onde também moram brasileiros. Aí tem uma mãe. Aqui é uma outra vizinhança. Esta aqui é da Marciele, natural de Presidente Prudente, São Paulo. Vai lá pra gente. Bora lá, pessoal. Vamos conhecer junto. A Marciele veio para Portugal em busca de melhores condições de vida, para ela e os familiares no Brasil. Ela diz que tem conseguido economizar um dinheiro morando acampada, mas como deixou para trás um filho de 6 anos, não pensa em outra coisa. Eu só queria juntar dinheiro pra me voltar embora.
Então você tem vontade de voltar pro Brasil? Tenho, muita. Todo dia. Sua casa é boa. Todos os créditos aqui para a reportagem do Maurício, da Jéssica e do Rafael. Parabéns pela reportagem de vocês. Foi muito bom conhecer um pouco dessa realidade dessas pessoas que estão aqui. Então, em primeiro lugar, todos os créditos aqui a vocês, tá? Pessoal, é uma situação devastadora, tá? Ver as pessoas nessa situação, eu fico realmente muito triste vendo isso. E eu espero que elas efetivamente consigam de alguma forma, colocar a cabeça para fora da água, respirar e sair dessa situação para viver minimamente de uma forma melhor, né? Porque eu acho que todo mundo merece ter um lar, ter uma casa, ter uma estrutura. E se elas não conseguirem isso aqui, que elas possam voltar para o Brasil e viver lá com as suas famílias, porque imagino que no Brasil elas devam ter uma casa, ou de parentes, ou etc., que elas possam viver bem lá. Então, desejo de melhor para todos eles, que eles possam voltar a ter suas vidas normais, tá bem? Esse foi o vídeo, pessoal. É um vídeo que é duro de assistir, é uma realidade dura, mas que é bom a gente também olhar para o que realmente está acontecendo, para o que é a verdade sobre tudo que está acontecendo hoje nesse país. E a habitação é uma situação que hoje é cruel com relação aos valores e não é uma coisa que tende a melhorar para já. Espero que o governo pense em estratégias realmente efetivas para todos, não só para imigrantes, mas para portugueses e para todos que querem viver bem em Portugal hoje. Um abraço para todos vocês, deixem seu like aqui, se inscrevam no canal, te vejo no próximo vídeo, valeu!